Olá, amigos da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje 19 de novembro de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo, aqui estão as principais informações do dia. Conosco os nossos comentaristas. A gente vai começar com o Fernando Gessi. Fernando, bom dia. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, Dilson. Vamos lá, né? Vamos começando aí o destaque nosso, mais uma vez, hoje vai para essa definição aí do governo, né? Se nós vamos parar, não vamos parar, depois das eleições. Está uma incógnita muito grande. E também um bom dia aí a todos os nossos ouvintes. Vamos lá, então, para o bom dia do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes, Gessi, Padilha. Olha, Gessi, eu também fico preocupado com essa questão, porque o próprio Dória já antecipou aí, estava determinado que ia rever a situação no dia 16 de dezembro e antecipou para agora, dia 30 de novembro. Então, todo mundo fica apreensivo para o que é que vai sair da boca desse governador. E meu outro destaque nesta quinta-feira foi o elogio recebido do nosso presidente Bolsonaro pelo presidente da Rússia, Putin, durante a reunião do BRICS, que aconteceu na última terça-feira. O presidente russo parabenizou o nosso presidente pelo bom trabalho, coragem e também determinação. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, amigos aí da bancada. Hoje mandar um abraço pro meu amigo Lívio, pro Lambança da Limpilar, pro Silvinho da Autoelétrica Parque do Povo, pro Beto, pra toda a turma lá, o Emerson, toda a turma da Autoelétrica Parque do Povo, pro Gudzuk, da Gudzuk Motos, e pro Luizinho Bottigelli, da Liane Veículos, grande Luizinho. O meu destaque hoje é pro discurso ontem do presidente da Rússia, na abertura do BRICS, em relação ao presidente Bolsonaro, onde ele destaca a atitude corajosa, a atitude de defender os interesses do povo, a atitude de defender em primeiro lugar a saúde do povo brasileiro, e posiciona o Bolsonaro como um homem de coragem, pelo posicionamento firme e pela coragem de ter assumido uma posição e levado ela até o final. Aí eu fico aqui me perguntando, e a turma do berrante virtual, hein? Do selinho azul? Não foi o Trump, não, hein? Foi o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Acho que foi duro eles dormir com essa ontem, Eudes. Vamos lá para a primeira informação de hoje. Olha, pela segunda vez, o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, decidiu ajudar a empresa Prudente Urbano, agora suspendendo o pagamento da outorga pela concessão do transporte coletivo em Presidente Prudente. A decisão foi tomada no fim de setembro, porém foi publicada apenas esta semana em atos oficiais. Gessi. Olha, eu tenho uma opinião muito formada, muito bem formada a respeito do problema do transporte. Essa outorga, na verdade, ela já vinha até sendo não paga, vamos dizer assim, pela empresa em alguns meses. Eu acredito o seguinte, é necessário, diante de todas as informações e as contradições aí que são colocadas, eu acredito que nós precisamos aí fazer uma intervenção na empresa. Mas não é uma intervenção ali para tirar a empresa, como foi feito nas vezes passadas aí do problema da Brasília. É uma intervenção porque nós precisamos ali fazer uma análise muito criteriosa com relação a alguns pontos. Por exemplo, vamos realizar a medição de todas as linhas, vamos saber se todas essas linhas aí estão medidas corretas. Vamos fazer uma reanálise ali com relação aos gastos da empresa. Será que manter essa frota toda velha que nós temos aí, com poucos ônibus novos, só para atingir aquele critério da licitação de 6 anos de média de uso dos nossos carros, é necessário? Isso aí causa uma despesa muito grande. Outro detalhe também, que é o IQP, o Índice de Quantidade de Pessoas por Quilômetro. Tá? Será que esse índice aí também está correto? Por quê? Porque eu vou ser bem sincero, eu não confio em mais nada. Eu acho que nós temos que fazer uma análise ali muito, muito responsável a respeito disso. Temos que ajudar a empresa? Claro que nós temos que ajudar a empresa. Ninguém aqui está querendo fechar a porta de ninguém, fechar a empresa de ninguém, mas diante de todas essas informações que nos chegam, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E vamos parar de que, infelizmente, ficar brincando de casinha aqui em Presidente Prudente, porque é a nossa sociedade que está sofrendo com os problemas do transporte urbano da nossa cidade, que já vem se arrastando aí anos e anos e anos. Então, acho que está na hora de dar um basta nesse negócio todo, fazer uma intervenção ali, ajustar o que precisa ser ajustado, e a CEMOB também parar com esse negócio aí, com essa omissão toda com relação aos problemas, ou a conivência com tudo que acontece aqui nessa cidade com relação ao transporte. Olha, na verdade, viu, Jess,
Eu creio que a preocupação do prefeito, o pessoal da administração pública aí, é que, em primeiro plano, a nossa população não fique sem esse serviço que é essencial, né? Para o dia a dia, todos têm que trabalhar, têm que se locomover e depende diretamente do transporte. Aí nós temos que lembrar também que a empresa já parou por 3 vezes com esses protestos dos funcionários, que a primeira vez por assédio moral, depois por salário, falta de vale-pagamento, enfim, uma série de problemas, mas 3 vezes foram paradas. O transporte parou por 3 vezes e a população pagou o preço, né? Então, eu vejo, de uma certa forma, que a prefeitura está priorizando para que esse serviço não possa ser interrompido mais uma vez por conta de problemas da administração dessa empresa, por conta de uma série de outros problemas, e que a população não seja penalizada. Essa que eu acho que é a intenção prioritária da administração no momento. Eu sei que tem muita gente que não concorda com o benefício de tentar ajudar a empresa de ônibus de Presidente Prudente. Mas quando você tira a empresa da maioria e coloca ela como essencial para quem depende de ônibus, aí você não pode ser egoísta. Aí você tem que entender o motivo que leva o prefeito a adiar a outorga obrigatória. Isso não significa que eles não vão pagar, para que as empresas continuem prestando serviço ao cidadão prudentino, aquele que precisa, que hoje, graças a Deus, não é o meu caso, talvez não seja o seu que está ouvindo agora dentro do seu carro, mas aí dentro do seu carro, olha para o ponto de ônibus, você vai ver lá 12, 14 pessoas que, se esse ônibus não passar, perde o emprego, não vai no médico, perde um compromisso importante, não consegue deslocamento às vezes para levar o filho para uma creche. Então, eu acho que nessa hora a gente não pode ser egoísta. Eu concordo com a atitude do prefeito Nelson Bugalho. Eu acho que tem muita coisa a ser revista no contrato das empresas de ônibus. O próximo prefeito que assume dia 1º, Ed Thomas, já disse isso na entrevista dele, que vai pegar o contrato e vai falar: executa-se. Se não executar o contrato, a gente vai ter que tomar alguma medida. E é isso, tem que ser para as duas partes, cumprir o que está lá, cada um cumpra a sua e fica melhor. Mas enquanto tem algum atropelo, como veio a pandemia, cabe ao prefeito, a autoridade máxima, assim, que tome uma atitude para que a sua população que necessita não fique sem transportes. E todo mundo sabe que aquela greve foi uma grande armação prejudicial politicamente para o atual prefeito. E a gente não pode correr o risco de novo de ficar na mão do sindicato. Então o prefeito está certo em ajudar a empresa de ônibus, porque assim não deixa quem precisa sem transporte na cidade. E olha, nesta semana teve início a testagem rápida para coronavírus em servidores da Rede Municipal de Educação de Presidente Prudente. O objetivo é monitorar todos os indivíduos que atendem crianças com o intuito de compreender quantas pessoas já foram expostas ao vírus e quantas ainda podem se infectar. Fernando Jesse. Isso é uma questão que precisa ser resolvida. Não dá para ficarmos nessa situação o resto da vida. Nós já temos aí já algumas vacinas que estão sendo lançadas no mercado. Eu acredito que nós precisaremos ali ter uma prioridade, ou lógico, né, com o pessoal do atendimento que faz ali a linha de frente do ataque e combate à doença, né, que são os profissionais da saúde. Depois nós colocamos isso aí para os profissionais da educação, porque eles têm um contato com um grande número de pessoas, os nossos jovens, nossas crianças e os nossos idosos. E aí nós vamos tentando aí, na medida do possível, voltarmos a esse novo normal, que infelizmente está difícil de chegar. Agora, o Brasil não testou, né? Outros países fizeram ali uma testagem por amostragem ou por testarem mesmo a grande parte da sociedade, e isso ajudou muito no combate aí à doença. O Brasil, infelizmente, a testagem não foi colocada como prioridade, até por questões financeiras e pelo próprio tamanho do país também, muito difícil. Agora, o que, infelizmente, nós precisamos atacar isso, porque senão o norte fica bom, o sul fica doente. Aí o sul que está doente contamina o norte. Por quê? Porque todo mundo se conversa no país. E essa solução desse problema não vai chegar nunca. Então, é necessário aí que realmente nós testemos a população e façamos o máximo possível para voltarmos ao normal, porque do jeito que está, não dá mais, né? A sociedade não aguenta mais, muito menos as empresas da área de educação também. Na verdade, a preocupação aí, qual é o pai que não fica com a pulga atrás da orelha com suas crianças voltando, com seus filhos voltando para as aulas, né? É uma preocupação muito grande, todo mundo tem receio da criança ser contaminada,
E um dos pontos primordiais são os professores, né, que estão ali em contato com todas as crianças, que estão interagindo diretamente com cada uma delas. Então, essa é uma atitude que, de uma certa forma, vai nos nortear, né? A gente vai ter aí um horizonte mais seguro e também poder, até de uma certa forma, dar mais tranquilidade para os pais que terão seus filhos retornando às aulas já no próximo ano, né? É uma coisa que você falou, que eu também concordo plenamente, o Brasil sempre acaba deixando tudo por última hora. A coisa que tem que começar por primeiro está no plano da 10ª parte para frente. Se nós já tivéssemos feito essa questão, talvez pudéssemos ter voltado às aulas já anteriormente, né? Saber como é que estão as situações das pessoas que já contraíram, que já têm imunidade, para que não pudesse contaminar as crianças que estariam ali fechadas em salas de aula. Mas é também uma atitude antes tarde do que nunca, né? Essa é necessária. Eu acho isso interessante. Eu sempre disse aqui que o vírus ele existe, só não precisa ter pânico. Mas com certeza, e já está mais do que provado, que a prevenção salva vidas, né? Em vários aspectos. No caso do Covid, mais ainda. Quanto mais testar, mais prevenido, quanto mais prevenção, mais vidas vai se salvar. Nós temos que aprender a conviver com esse vírus. A pneumonia continua matando, tem muita doença que a fome continua matando. Então não é só o vírus do Covid que infelizmente mata, não. Mas também não pode ser só o vírus do Covid fazer a gente mudar totalmente a nossa vida. A gente tem que se adaptar. E uma das ações que tinha que ser estendida a toda a população é esse número de testes que está sendo feito hoje com os servidores públicos. Era simples. A mesma coisa que está fazendo com a população, os governos deveriam se preocupar agora, principalmente o governo de São Paulo, deve lá continuar tocando o seu projeto de vacina, mas antes disso tinha que estar preocupado em comprar teste para dar para a população, gratuito. Aí sim seria um governo que está preocupado para a população. Agora, um governo que só quer comprar uma vacina da China e ainda obrigar a gente a tomar, eu tenho minhas dúvidas, hein? Por que não compra o teste e não testa todo mundo? Todo mundo do estado de São Paulo. Aí, Dória, fica uma dica, compra o teste e testa todo mundo e mostra pra gente que você não tem interesses assim, outros interesses da vacina da China, como a gente desconfia. É outra dica que a gente deixa aqui no programa. O governo brasileiro divulgou uma nota técnica em que define que o 13º salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Segundo o documento, o benefício natalino deve ser calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. Fernando Gessi. Eu fico um pouco apreensivo com relação a isso, porque nem todas as empresas vão conseguir honrar esse compromisso, né? Está havendo aí uma discussão entre os empresários e os seus colaboradores, porque não tem como. Eu vou te citar um exemplo aqui, por exemplo, da empresa que eu administro. Nós ficamos 8 meses com redução de salário aqui dentro, e uma inadimplência, tá? Uma inadimplência e um corte de 75%, tá? Então não existe empresa no mundo que consiga honrar todos os seus compromissos com uma situação igual a essa. E várias outras também ficaram numa situação muito parecida. Então eu acredito que o governo pode falar o que ele quiser, mas o acordo mesmo vai ser feito entre os proprietários das empresas, os administradores e seus funcionários. Isso se muitos quiserem aí continuar com seus empregos. Porque, por exemplo, nós aqui não demitimos ninguém. Nós estamos com 100% do nosso quadro, estamos enfrentando a crise a duras penas, mas nós não demitimos ninguém. Em contrapartida, eu acho que todo mundo também vai ter que fazer uma negociação para que isso aí seja pago e que ano que vem, infelizmente, as empresas ainda estarão com problemas financeiros, mas eu espero que com o chegar aí de novas soluções, todo mundo consiga voltar aí a um nível, né, um nível aceitável de negociação, de negócio, compra, venda, e assim vai. Na verdade, era uma preocupação que todo empresariado estava tendo, né? Estava uma incógnita e, naturalmente, levava-se a crer que teria que ser um cálculo baseado no que a pessoa recebeu, que o funcionário recebeu nessa pandemia, né? Com redução de 25%, 50%, 75% ou até integral. Na verdade, o empresário também tem um compromisso quando ele entrou nesse plano do governo para poder
contribuir, o governo contribuir com parte do salário, ele entrou com a contrapartida de não demitir, né? Então, se ele entrou nos 2 primeiros meses, ele tinha uma garantia de não poder demitir nos próximos 3 meses. Depois entrou no outro, não podia demitir. Então, hoje, todo empresário vai ter que, no mínimo, segurar por 8 meses todos os funcionários que foram afastados para poder usufruir aí dessa ajuda do governo. Além do 13º, que terá que ser integral, também as férias, né? Tem aqueles funcionários que estão com férias vencidas, muitos não entraram também, as empresas que não consideram férias, aproveitando aí esse plano do governo, vão ter que agora ficar com as férias integrais também, inclusive com mais 1/3 também integral. É uma dureza, é uma dificuldade muito grande para uma situação que nós estamos vivendo, mas é uma situação generalizada, né? Não é só do Brasil, não é só do estado de São Paulo, é praticamente quase no mundo inteiro, né? Só um complemento, Adilson, com relação a isso. Uma das coisas que eu não entendi até agora, tá, é que nós fizemos ali, vamos supor, nós pudemos fazer uma redução de 25%, 50% ou 75% no horário de trabalho. Mas o funcionário continuou, a outra parte foi paga pelo governo. Mas essas pessoas não estiveram dentro da empresa. Então, eu não sei aonde que está a lógica dessa ajuda até hoje. Não consegui entender. E além do mais, que hoje, por exemplo, nós já conversamos com muitos empresários, nós não vimos nem um centavo da cor da ajuda chegando até nós, pobres, médios empresários. Ou seja, nós estamos bancando a crise com tudo aquilo que nós ganhamos durante praticamente toda a nossa vida. Aí, na verdade, Jesse, foi um elo de associação de benefícios para ambas as partes, né? Porque como nós não conhecíamos ainda a questão da Covid-19, como é que o vírus atuava, como é que se defendia o sistema imunológico para que pudéssemos sair vivos dessa doença, a princípio foi que ficar em casa era a única solução. Nós lembramos muito bem disso, que a empresa de TV aí foi uma que mais pegou nessa questão para deixar o pessoal em home office. Então, o funcionário ele tinha 25% com a intenção que ele ficasse em casa. 50% que ele ficasse em casa e também 75% que ficasse em casa. Coisa que aconteceu nos primeiros 60 dias, depois a coisa começou a desandar, né? Aí o cara já ia para a empresa, ou já não ficava em casa, já não usava máscara, e foi o que aconteceu, que houve a explosão de contaminação, que aí faltou leitos em praticamente todos os hospitais do Brasil inteiro. Então houve essa contrabalança, né? Te dou 25%, você ficar em casa, mas não vir aqui para não se contaminar e também não contaminar outros, né? Olha, é um assunto delicado, né? Porque veja bem, o funcionário ele tem direito a receber o benefício natalino, que é o 13º, de forma integral. Mas a empresa não trabalhou de forma integral, né? A empresa ela teve problemas, né? Tanto é que teve redução de jornada, enfim. Eu não sei se isso é muito benéfico para as empresas. Num país onde o empresário é tratado como bandido ainda, por mais que esse governo está tentando mudar isso, mas ainda o empresário, o gerador de emprego, é tratado sempre como uma suspeição de que quer fazer uma coisa errada, né? Basta ver aí, mudou já muita coisa, mas acho que tem que mudar muita coisa, as audiências trabalhistas, né? O patrão senta lá, parece que ele já senta com a faca aqui no pescoço, já que só falta degolar o cara. As coisas estão mudando, mas precisa mudar muito. Então eu não sei até onde isso é legal pro empresário e justo pro empresário. Se houve suspensão ou se houve diminuição de jornada, houve diminuição de fluxo. Se houve diminuição de fluxo, houve diminuição de receita. Se houve diminuição de receita, ele não deve ser obrigado a pagar uma despesa 100% obrigatória, como é o 13º. Eu acho que isso tinha que ser revisto no meu ponto de vista. E olha só, a vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid concluiu os estudos da 3ª fase e anunciou 95% de eficácia. A farmacêutica americana afirma que a vacina é segura e não gerou efeitos colaterais sérios. Ela é a primeira a concluir os testes da fase 3. Em pessoas com mais de 65 anos, a eficácia foi superior a 94%. E a Pfizer e a BioNTech já estuda pedir a aprovação para aplicar no caso de emergência nos Estados Unidos. Fernando Jesse. Essa aí é a grande aposta do Trump, né? E também da Moderna lá, que é a vacina que também tem aí uma eficácia
parece que também por volta de 95%. É a aposta dele. Na verdade, eu acho que é a aposta do mundo inteiro. Não tem como nós sairmos dessa roubada que nós entramos aí. Eu acho que hoje é a menor das nossas preocupações é saber de onde saiu essa desgraça. Eu acho que a principal função hoje do mundo inteiro e todos os laboratórios é buscarmos, por fim, a solução desse problema e imunizar aí o mundo inteiro. Eu só espero que essa vacina não seja politizada também, que ela possa ser colocada aí para todas as pessoas, que a OMS aí faça um trabalho muito sério, pelo menos de uma vez, né, durante a existência dela, e colocar o mundo inteiro para patrocinar, principalmente os países com menor condições financeiras. Por exemplo, nós temos ali a África, alguns países ali na Ásia que em estado de miséria, que realmente eles consigam aí. Inclusive lá no tal do Turcomenistão, onde o todo-poderoso lá nega a existência da doença. Tem um monte de lunático nesse mundo mesmo que ainda acredita que não existe doença nenhuma. Bom, mas de qualquer forma, nós temos um grande problema ainda para ser resolvido. Alguma dessas vacinas, a necessidade de acondicionamento em situações que não tem como ter logística de algo que tem que ser transportado a menos 70 graus Celsius. Então, esse vai ser um dos grandes desafios a serem resolvidos agora para nós começarmos a imunizar o mundo inteiro. E graças a Deus essas empresas, e em especial aqui também a todos os engenheiros aí que desenvolveram isso. Parabéns a todos vocês. A humanidade tem uma dívida eterna com vocês. Realmente, uma vacina que promete 95% de prevenção à doença é uma vacina praticamente 100%, né, em termos científicos. Aí você, no finalzinho do teu comentário, falou, graças a Deus. Né? Então, isso nos prova também que Deus não nos desamparou e que nós não ficaríamos sem a graça de Deus para que nos abençoasse com essa vacina de maneira ainda rápida até, né? Agora, uma outra questão também, que é a vantagem dessa vacina da Pfizer, que ela não atua na modificação molecular do teu organismo, ao contrário da Coronavac, né, a chinesa. Porque indícios de você tomando essa vacina da China, você teria uma alteração na sua estrutura molecular. E depois disso, essa modificação, a gente não sabe quais seriam as consequências de uma contaminação futura de qualquer outro tipo de doença. Porque o teu organismo perderia, de uma certa forma, todo o código genético de defesa já até então adquirido, poderia se desestruturalizar inteiro e acabar morrendo aí por uma doença pequena, qualquer outra doencinha que não tinha tanto grave, que já era vacinada, mas que acabou perdendo a tua estrutura molecular por conta de uma vacina que entrou dentro do teu sistema. E essa da Pfizer, ela não faz isso, ela atua de uma maneira diferente, ela engana o organismo e o organismo atua em cima, defendendo, criando forças imunológicas para acabar com o vírus. A gente já falou sobre a vacina da Pfizer aqui, né? A gente já falou da BioNTech contra o Covid. Essa vacina ela é mais confiável que uma da China, por exemplo, né? Eu ainda continuo dizendo aqui para os nossos ouvintes, que estão nos ouvindo aí, quem está na plataforma da Panflix, que vai para o mundo todo, e aproveito para mandar um abraço para o meu amigo, meu primo Renato lá do Japão, que nos ouve sempre, e dizer o seguinte, que toma quem quiser da China. Eu prefiro esperar a da Pfizer, né? Mas a opção é sua, você toma a vacina que você quiser. A da Pfizer concluiu 95% de eficácia, sem efeitos colaterais, e é um laboratório americano. A da China, depois que a Pfizer anunciou isso, eles também anunciaram que o deles também tem mais de 90% de eficácia. Mas você acredita? Então você toma da China. Eu vou esperar da Pfizer. Lógico, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela audiência, obrigado a Adolfo Padilha, Fernando Gessi e também a Dilson Breviglieri pela participação aqui na Jovem Pan, no nosso Jornal da Manhã. Amanhã estamos de volta a partir das 7h40 da manhã. Valeu, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.